Olá a todos, o meu nome é Fábio Vítor. Antes de mais, obrigado pela vossa disponibilidade em participar na nossa sessão de enablement de segurança para o posto de trabalho remoto. Eu sou consultor na Armis, nós somos parceiros da Microsoft, nomeadamente para estas tecnologias relacionadas com a modernização do posto de trabalho e com a segurança associada ao mesmo. Somos uma empresa de software, portanto, basicamente prestamos serviços na área de software. Temos mais de 160 colaboradores, estamos envolvidos em vários projetos. Somos uma empresa portuguesa, estamos sediados no Porto, temos escritórios também em Lisboa, em alguns pontos do globo. A nossa proposta para a sessão de hoje é falar um bocadinho naquilo que é o posto de trabalho remoto. Também muito devido a esta situação pandémica, aquilo que se verificou nos nossos clientes e nas empresas, nas organizações em geral, foi de facto o novo conceito, o novo contexto de teletrabalho. Portanto, os colaboradores deixaram de estar fisicamente a colaborar nas empresas, ou grande parte dos colaboradores deixaram de estar nas empresas, e a verdade é que transpuseram tudo aquilo que era a sua realidade do posto de trabalho, passou para casa. Com isso, também surgiram novos desafios relacionados não só com o acesso ágil a essa informação que estava muitas das vezes nos data centers dentro das organizações. Portanto, o acesso à informação também teve de ser feito de uma forma mais agilizada, teve de ser feita essa promoção dessa mesma oferta no acesso, mas também era o grande desafio era aqui oferecer um layer de segurança que protegesse não só os dispositivos, portanto, esses mesmos dispositivos dos próprios colaboradores, como também o acesso à sua identidade. Face a estes desafios que foram surgindo, a nossa abordagem, a nossa sugestão para esta sessão é partilharmos convosco dois casos, dois business cases de duas realidades que nós encontramos em dois clientes diferentes. Aqui o objetivo é passar-vos um bocadinho a mensagem de que, se calhar, muitos destes desafios que aconteceram nestes dois clientes são comuns, são recorrentes, portanto, grande parte dos desafios dessas mesmas empresas é comum, portanto, elas próprias tiveram esse contacto com a realidade. E esta nossa sugestão para estes dois business cases, que depois, no fundo, é construir aqui à volta o conceito do Secure Remote Work, elas são diferentes entre si. Enquanto no primeiro business case nós vamos falar de uma realidade de uma organização que não tinha uma grande maturidade em segurança, ou seja, era uma empresa que estava muito... que os seus colaboradores trabalhavam nas suas instalações, portanto não havia o conceito de teletrabalho, não havia ainda a parte também dos ficheiros, ainda estava muito presentes nos servidores dentro das próprias empresas, portanto ainda não havia muito o conceito desta segurança do perímetro, ou seja, havia muito este conceito da segurança no perímetro, não havia muito o conceito de focar a segurança quer na identidade, quer nos próprios dispositivos. Portanto, toda essa mesma segurança estava em volta dentro das firewalls, dentro das gateways, toda essa análise de logs era feita localmente. E, portanto, houve aqui esta situação em meados do mês de março de 2020, de haver, de facto, aqui esta ruptura muito rápida com um modelo mais tradicional de trabalho. E, de facto, a empresa, este Business Case 1 foi uma organização que se deparou com este desafio e que rapidamente tinha que colocar os colaboradores a trabalhar a partir de casa, mas também ter aqui alavancar não só funcionalidades de segurança, mas também ter a possibilidade de gerir esses mesmos dispositivos que deixaram de estar na rede interna e passaram a estar remotamente nas casas dos colaboradores. Portanto, é um business case de uma entidade com uma maturidade neste tipo de segurança mais baixa e o grande foco, o grande objetivo era dar aqui um standard de segurança ao nível do modern work, aquilo que nós chamamos o modern work na possibilidade do trabalho remoto. No segundo business case, é uma empresa que já tem uma maturidade em segurança elevada, portanto já era uma organização onde os trabalhadores alguns deles já tinham este modelo mais híbrido, trabalharam uns dias a partir de casa e uns dias mais remotos, portanto já é uma empresa
para a qual aqui o objetivo era aprofundar estas capacidades de segurança e face àquilo que já existia, portanto eu também vou explicar isso um bocadinho mais à frente, era colocar um nível de segurança mais dinâmico, ou seja, já ter aqui uma possibilidade de ter aqui mais dinamismo naquilo que são os controlos de acesso a essa mesma informação. Nós, tipicamente, nos nossos projetos, quando fazemos este tipo de sessões, nós dividimos muito aquilo que é a segurança por pilares. Dividimos, essencialmente, nestes 3 pilares, ao nível do pilar da identidade, ou seja, naquilo que é o processo de login dos próprios utilizadores, aquilo que tradicionalmente é mais conhecido como um utilizador e uma password. Hoje em dia está estudado e está verificado que isso só não chega. Portanto, o utilizador e uma password é, aos dias de hoje, um método de autenticação muito pouco seguro e, de facto, aqui o objetivo aqui é sugerir formas de alavancar esta mesma segurança. O segundo vetor, ao nível dos dispositivos, conforme falei há pouco, os dispositivos deixaram de estar na rede interna, deixaram de estar no espaço físico dessas mesmas empresas, dessas mesmas organizações, e passou a estar remoto. Portanto, também o mesmo conector de gestão destes mesmos dispositivos trouxe aqui novos desafios. E estes 2 pilares passaram a estar abraçados. Estes 2 pilares vão ser endereçados e vão ser abraçados neste primeiro business case. A grande diferença para o segundo business case é que vamos alavancar aqui um novo vetor, que é o vetor da informação, ou seja, além de já termos a parte da identidade e dos dispositivos já estão cobertos neste primeiro business case, vamos entrar aqui num novo vertical, que é a análise aos dados que são sensíveis para a organização. Proteger os dados que são sensíveis, os ficheiros que atualmente que os utilizadores transferem e que circulam entre si, trazem aqui novos desafios. E vai ser este o grande fator diferenciador. A metodologia que nós propusemos nestes 2 business cases é uma metodologia muito semelhante. Portanto, numa primeira fase, o primeiro objetivo foi sentar com os clientes, com as organizações e perceber onde é que queriam estar. E basicamente, aqui o grande desafio era no menor tempo possível, ou seja, já não tínhamos aqui uma timeline de projeto a 3 ou 4 meses, portanto, aqui era mesmo uma questão de ASAP, era colocar estas funcionalidades a rolar o mais rapidamente possível, daí que este primeiro passo, de facto, foi sentar com o cliente e perceber, de facto, quais é que eram os objetivos e quais é que eram os pressupostos, ou seja, a realidade que nós íamos encontrar no dia 0. Face a esses pressupostos e a identificação desses mesmos objetivos, o próximo desafio era preparar aqui de facto a abordagem, ou seja, face àquilo que nós identificamos, para chegarmos ao nosso resultado final, quais é que seriam os passos a dar e de que forma é que nós conseguiríamos configurar políticas nesses mesmos portais de administração, de forma é que nós conseguimos de facto alavancar toda esta segurança ao nível deste trabalho remoto, que agora estava a acontecer remotamente. Depois é o passo da implementação, portanto aqui era de facto, face àquela abordagem que foi proposta, estando alinhada, de facto era passar para essa mesma implementação, configuração das políticas, abordagem dos portais, de que forma é que o IT interno passava também a gerir um novo canal baseado em cloud, portanto numa nova realidade, face àquilo que já existia. Depois ali o quarto passo, antes do resultado final, era de facto perceber se estes resultados se verificavam e se ia de acordo com aquilo que eram os pressupostos. Portanto, aqui o objetivo era mapear os resultados e fazer uma avaliação dos resultados face aos objetivos e aos pressupostos. Portanto, esta metodologia é comum aos 2 business cases, portanto eu vou voltar a ela no decorrer da apresentação de ambos os business cases. Portanto, passando aqui a apresentar o primeiro business case, aqui o foco principal, de facto, era face a esta organização com uma maturidade de segurança mais reduzida. O objetivo, de facto, era fazer o deploy do Teams. O Teams foi identificado aqui, o Microsoft Teams foi identificado aqui como uma ferramenta que a organização queria disponibilizar as aplicações do Office 365, também fomentar aqui todas as tarefas de colaboração, de transferência de ficheiros entre os colaboradores e, de facto, aqui a potenciar também o chat e as meetings, quer com vídeo, quer apenas com voz,
mas de facto era aqui um grande objetivo desta organização. O segundo objetivo da organização era ter aqui uma proteção na identidade, ou seja, de que forma é que conseguimos garantir que aquele login, ou seja, aquele username e password, de que forma é que nós conseguimos garantir que de facto pertenciam àquele utilizador daquela organização. E de facto aqui a sugestão foi a habilitação de uma funcionalidade que eu vou passar a explicar depois na demo com mais algum detalhe, que era a parte dos security defaults, ou seja, através de uma habilitação muito ágil em termos de configuração, era uma habilitação muito ágil, nós conseguíamos rapidamente entregar ao cliente e que o cliente tivesse essa capacidade de fazer esse enablement de um conjunto de funcionalidades de segurança de uma forma muito ágil. Um outro objetivo da organização era a identificação dos dispositivos corporativos, ou seja, neste caso a organização fazia a distribuição dos computadores, neste caso os computadores portáteis, em que os colaboradores passavam a aceder, mas era importante para a organização distinguir aqui aquilo que eram os dispositivos corporativos dos dispositivos pessoais e de que forma é que nós conseguimos colocar aqui algumas regras também para proteger esses mesmos utilizadores. Em termos de pressupostos, aqui teria de ser garantida à partida esta identidade híbrida, ou seja, estes utilizadores já eram conhecidos naquilo que era a cloud Microsoft, ou seja, tudo aquilo que era a parte do Azure AD já estava instanciada, a parte dos utilizadores já eram reconhecidos nessa mesma Azure AD. O segundo ponto é que os utilizadores já conheciam o Microsoft Teams, ou seja, já tinham algum tipo de interação com o Microsoft Teams, mas ainda não conheciam outras funcionalidades dentro do Office 365. Face a estes pressupostos e estes objetivos, a abordagem e a sugestão de abordagem para a organização era, de facto, focarmos aqui em dois pilares. Era o primeiro pilar da proteção da identidade e o segundo pilar na identificação para a gestão dos dispositivos. Na proteção da identidade era, de facto, habilitar esses mesmos security defaults, essas políticas que a grande quick win era adicionar multi-factor authentication, ou seja, os utilizadores, ao acederem à plataforma do Teams, não inseriam apenas o seu login, ou seja, aquilo que é tipicamente nós traduzimos como colocar o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe, mas quando eles se autenticavam, tinham um processo de adicional de ou aceitar uma notificação através da app do telemóvel, ou colocar um código recebido através de SMS. Aqui era, de facto, um enablement muito ágil de proteção à identidade. Ao nível da identificação dos dispositivos, tínhamos aqui um pressuposto que era apenas a distribuição de uma política, era algo completamente transparente para os utilizadores, mas permitia ao IT identificar os utilizadores que eram da organização, portanto ter aqui um pressuposto daquilo que era o seu diretório interno, também conhecido como a sua Active Directory, e passar a identificar os utilizadores internos, que tipicamente são geridos na rede interna dentro da infraestrutura, passar também a identificá-los naquilo que é um serviço de cloud. Os dois enablements, aqui na parte da implementação, estes dois enablements eram de facto enablements muito ágeis de fazer, como eu referi há pouco. A parte dos security defaults trazia aqui grandes mais-valias ao nível do acesso a essas mesmas funcionalidades. Ao nível do IT, ou seja, os utilizadores do IT são tipicamente utilizadores com algumas roles, com privilégios elevados, nomeadamente roles de administração. Portanto, são logins com maior capacidade de administração dentro do tenant e também maiores privilégios dentro da infraestrutura. Portanto, através deste enablement dos security defaults, que é de facto aqui é uma opção apenas, eu já vou mostrar daqui a pouco na demonstração, mas é de facto colocar aqui um setting a yes e ao fazer o apply, no próximo login que os utilizadores com roles de administração façam contra a Azure AD, ou seja, contra aquilo que são portais do Office 365, é logo pedido automaticamente aos utilizadores para fazerem o seu registro por MFA. Aqui no exemplo que eu dou neste slide, é mesmo ao fazer o próximo acesso ao Teams, o utilizador é logo deparado com esta janela que lhe pede para efetuar o registro para esse mesmo MFA. Esse registro apenas vai pedir ao utilizador para fazer o registro da sua aplicação no seu dispositivo móvel
e rapidamente o utilizador fica registado para se autenticar com os 2 fatores de autenticação. Isto, de facto, é aqui um grande ganho ao nível de segurança, porque mesmo que haja aqui um roubo de credenciais, o login do utilizador fica sempre protegido com este segundo fator. E mesmo que essas credenciais fiquem roubadas, o utilizador não confirmando aqui este segundo fator adicional, não há esse risco de acesso e de perda de informação. Também uma grande mais-valia é o bloqueio dos protocolos legacy, ou seja, aquilo que são os protocolos de acesso mais antigos, no acesso à informação, eles são automaticamente bloqueados e aqui é logo ativado os conceitos de Modern Authentication até para suportar todo este ecossistema. O segundo vertical que propus há pouco era, de facto, a identificação dos dispositivos móveis, e esta identificação aqui, a sugestão foi, de facto, pegar no exemplo de uma Group Policy Object, fazer este mesmo enablement e automaticamente esses mesmos dispositivos passam a estar identificados naquilo que é o nosso canal de gestão cloud, ou seja, temos aqui um novo serviço, um novo portal que nos permite gerir esses dispositivos remotamente e rapidamente nós também conseguimos fazer aqui a distribuição de políticas para termos um nível de segurança diferente quando os utilizadores acedem à informação corporativa através de um dispositivo corporativo, tem que ter aqui um nível diferente de um dispositivo pessoal. Também nos permite alavancar aqui o próximo nível de segurança, que são o acesso àquilo que são, por exemplo, os updates destes dispositivos. Ou seja, é muito importante manter o compliance destes mesmos dispositivos, ou seja, os dispositivos deixam de estar dentro da rede interna e este canal remoto em que os nossos clientes apenas necessitam de ter ligação à internet, nós conseguimos também identificá-los e garantir que esses mesmos updates continuam a ser entregues. Seguindo aqui um bocadinho a nossa timeline, aqui o objetivo final de conclusões também para fazer a tal validação de resultados que falámos há pouco, no fundo era de facto nesta identidade híbrida garantir aqui dois verticais, ou seja, o primeiro da identidade híbrida, o segundo da gestão de dispositivos, ao nível da proteção da identidade híbrida, através da utilização do Teams, quer para a colaboração, para as tarefas de colaboração, de partilha de ficheiros, de coedição de ficheiros, de comunicação via chat ou via meetings, era de facto ter este segundo fator de autenticação ativado de uma forma ágil. Verificamos que isso pode ser feito através dos security defaults de uma forma muito ágil. E o segundo vertical ao nível da gestão dos dispositivos era de facto identificar aqueles que são os dispositivos corporativos para termos aqui não só garantir um nível de conformidade superior para os dispositivos da organização, portanto o objetivo é que os dispositivos da organização continuem a ser geridos, continuem a receber os updates e de facto só com este primeiro passo de identificar esses dispositivos geridos é que conseguimos fazê-lo. Eu vou só apresentar aqui a primeira demo, rapidamente. Portanto, através do portal do 365, nós conseguimos aceder aqui à parte da gestão dos dispositivos, ou seja, com essa sincronização dessa política, nós rapidamente temos acesso àquilo que são os nossos dispositivos da organização. Portanto, eu aqui estou-me a basear no serviço de Microsoft Endpoint Manager, também conhecido como Microsoft Intune, e aqui consigo ter este canal através da internet, ou seja, não há aqui a necessidade de alavancar nenhum componente, portanto, isto são serviços 100% cloud, são portais, e rapidamente conseguimos identificar quais é que são os dispositivos da organização e também conseguimos definir aqui algumas políticas para identificar se esses mesmos dispositivos estão ou não em conformidade. Estas políticas de conformidade, nós podemos, por exemplo, definir aqui políticas que obriguem à encriptação desses mesmos dispositivos, ou seja, apenas os dispositivos com a encriptação ativada é que poderão estar em conformidade. Isto aqui mais uma vez é um layer de segurança para garantir que os dados que estão no dispositivo são dados, estamos a proteger essencialmente aquilo que é o layer físico da máquina, portanto, a evitar que caso a máquina seja
seja roubada ou esteja perdida, ao fazer a transferência do mesmo disco, haja essa proteção. Também um ponto importante é garantir que os utilizadores são avisados de quando o dispositivo não está em conformidade. Portanto, e caso um dispositivo da organização não esteja em conformidade, aquilo que é possível de ser populado é uma mensagem para o utilizador, em que é enviada via e-mail, em que o utilizador, de facto, tem essa noção que o seu dispositivo já não se encontra em conformidade, portanto, e também passar aqui um bocadinho essa mensagem ao utilizador, que o seu dispositivo já não está em conformidade. Ao nível do enablement da proteção da identidade, como eu falei há pouco, é através do portal da Azure Active Directory, através aqui da parte das propriedades, portanto é só vir aqui Manage Security Defaults e fazer aqui o enablement das Security Defaults e de facto fazer o save. Eu, neste caso não consigo fazer porque eu tenho políticas de Conditional Access que vou falar daqui a pouco, mas de facto é fazer esta transição. Voltando aqui para o nosso segundo business case. O segundo business case é um business case que tem de facto aqui um layer de segurança mais profundo, ou seja, o objetivo aqui é fazer, não só ter este pedido do MFA de uma forma cega, como nós falámos no business case 1, é ter aqui algum dinamismo e aqui é perceber de facto com as regras de que o utilizador, ao efetuar determinado acesso de determinado dispositivo ou determinada localização, a própria plataforma da Azure Active Directory valida o risco e, consoante esse risco, é que é pedido o MFA. Portanto, há de facto esta validação. Depois também o acesso aos dispositivos geridos, falámos há pouco também, ou seja, garantir que só os dispositivos geridos é que acedem a determinada informação. E depois ali o terceiro layer é focarmos naquilo que é a informação mais sensível, ou seja, todos os dados que estão presentes na cloud. Portanto, estamos a falar de utilizadores que já têm uma maior experiência naquilo que são os dados de utilização na cloud e evitar que haja aqui uma partilha de dados mais sensível. Ao nível de pressupostos são muito semelhantes. Aqui a grande diferença é que os utilizadores já têm os seus dados naquilo que é a cloud Microsoft, nomeadamente ao nível do OneDrive e do SharePoint Online. Ao nível de configuração das labels, das regras de identidade híbrida, portanto, aqui de facto é configurar tanto a proteção ao nível do Risk Sign-in ou do User Risk Policy, portanto, é validar mediante estas duas métricas qual é que é o tipo de comportamento, ou seja, não estamos só a pedir um MFA cego, já estamos a garantir que estamos a pedir MFA mediante determinadas situações, e neste exemplo caso seja detectada uma atividade suspeita, quer seja um sign-in de uma localização que seja considerada pela plataforma de alto risco, ou por um dispositivo que seja configurado de alto risco, a plataforma tem a possibilidade ou de bloquear o acesso, ou de pedir uma alteração de password, ou de pedir o tal MFA. Portanto, já não estamos a pedir o MFA de forma tão cega. Aqui ao nível da gestão dos dispositivos geridos, é identificar aqui de facto que este ecossistema que nós apresentamos, que basicamente é através da identidade que nós nos deslocamos nos dispositivos, através destes dispositivos nós acedemos a dados e através desses dados que podem estar presentes em aplicações ou não. E de facto aqui o objetivo é garantir que a identidade dos dispositivos estão identificados, são geridos e são reconhecidos, e depois podemos ter aqui uma validação para que o layer ao nível do acesso à informação e às aplicações seja validado e só esse tipo de acesso seja garantido caso se verifique esse tipo de condições. O exemplo que eu mostrei há pouco, quando um dispositivo não está em conformidade, está presente aqui neste slide, ou seja, o utilizador recebe de facto aqui esta mensagem a dizer que o seu dispositivo não está conforme, e ele, quando tenta aceder aqui aos serviços do 365, ele de facto tem aqui esta mensagem a dizer que não pode aceder a determinada informação que é sensível, que é protegida, e portanto ele tem que validar que o seu dispositivo já esteja em conformidade. Aqui o último layer, ao nível da proteção da informação, no fundo é o terceiro vertical que nós propusemos no início, é de facto aqui alavancar a segurança não só ao nível da identidade do utilizador, não só através da utilização do próprio Microsoft Teams, mas também proteger a informação que é partilhada, ou seja, os utilizadores já têm o ecossistema
de Microsoft Teams, já partilham ficheiros através do Teams, já partilham ficheiros através do OneDrive, já acedem a e-mail. Portanto, aqui o grande objetivo é prevenir essa partilha de informação de forma acidental. Criar mecanismos e regras para que esse tipo de informação não saia dessa organização. Um dos exemplos que nós trazemos é, de facto, a questão dos dados pessoais, ou seja, através das regulamentações destas normas, não é garantir, de facto, que a organização não permite esta fuga de dados pessoais fora da organização. O segundo desafio, de facto, é identificar que esses dados existem e que estas regras que nós definimos são as regras da Data Loss Prevention, prevenção da perda de dados, garantir de facto que essa regra está habilitada e que está a mapear dados que existem dentro da cloud Microsoft. Também aqui partilhar aqui convosco de facto essa visibilidade que a organização tem desses mesmos dados, desses ficheiros que possam conter este tipo de informação que foi previamente identificada. Passar agora aqui para a segunda demonstração. Apresentar aqui o portal aqui de acesso também é dentro do ecossistema do 365, portanto, apresentar aqui nesta primeira parte a parte da classificação dos dados, aqui a parte dos Sensitive Infotypes. No fundo, estes Sensitive Infotypes são todas aquelas variáveis que nós queremos mapear com os dados que estão na nossa organização, ou dos dados dos utilizadores que vivam dentro da cloud Microsoft. O exemplo é, de facto, aqui os dados dos cartões de crédito, ou seja, este tipo de informação já vem pré-populada no Tenant e automaticamente nós já temos estas variáveis de descoberta de números de cartão de crédito ou de números de carta de condução, de números de passaporte. Portanto, já existe aqui um conjunto de políticas que nós poderemos criar de forma automática, já vêm populadas. Mas também outros exemplos nós também poderemos criar são nós termos a possibilidade de criarmos as nossas próprias políticas. E um dos exemplos que eu trago para partilhar convosco é a pesquisa de strings específicas, ou seja, sempre que em determinado documento seja identificada determinadas palavras, é importante de facto validar que isto pode prever aqui determinada partilha, determinada informação que possa ser sensível para a organização. Em termos de políticas, as políticas de Data Loss Prevention, elas vão ter esse mesmo acesso, ou seja, elas vão prever todos os Sensitive Infotypes que nós configuramos na outra opção anterior. Temos a capacidade, nesta definição de políticas, de definir onde é que vai ser identificado esses dados, ou seja, onde é que nós queremos procurar, onde é que nós queremos que essas mesmas políticas procurem estes dados, e depois aqui conseguimos controlar o comportamento. Ou seja, neste caso aqui desta política, se nós partilhamos aqui alguma string com estas palavras, ele vai notificar os utilizadores e vai impedir essa mesma partilha de informação. Eu vou agora passar aqui um bocadinho para a experiência do utilizador. Isto é para demonstrar a utilização deste mesmo utilizador, ou seja, isto é um documento que vive no OneDrive, portanto é um documento que está no OneDrive do utilizador, e a partir do momento em que o utilizador faça esta cópia de informação e tente partilhá-la, quer com um utilizador externo à organização, quer com um colega, ele não vai conseguir, ou seja, eu estou a tentar fazer um Ctrl+V dessa mesma informação e tenho aqui a mensagem a impedir-me de fazer essa mesma partilha de dados porque são dados sensíveis. Ou seja, aqui o grande objetivo é impedir, nomeadamente os dados pessoais ou aqueles dados identificados naquela search string, e impedir que esses mesmos dados são partilhados. Portanto, da mesma forma que impedimos ao nível interno, também ao nível interno, da mesma forma que cometimos ao nível externo, também ao nível interno, se eu fizer aqui um paste, eu não consigo de forma nenhuma fazer essa mesma partilha dos dados. E o utilizador percebe logo desse tipo de impedimento. Portanto, temos logo aqui um nível de proteção
à cabeça também muito interessante. Portanto, aqui no exemplo era um fecheiro com dados muito sensíveis que estavam a ser partilhados e que nós temos a capacidade de impedir. Portanto, só para fazer aqui um recap muito rápido, proteger os dados que vivam na cloud Microsoft, ou seja, impedir que esses mesmos dados, ao nível dos produtos, ou seja, que os utilizadores já estão muito familiarizados, impedir que esses dados de facto saiam da organização, que haja essa partilha acidental, proteger também os dispositivos, ou seja, identificar quais é que são os dispositivos que são os dispositivos corporativos que neste momento já não estão dentro da organização, mas temos a capacidade de os gerir, e depois também as políticas de proteção à identidade, ou seja, já sabemos que só o username e a password não chegam, temos de ter aqui um fator adicional. Esse fator adicional pode ser entregue de uma forma mais ágil através dos security defaults, em que é entregue de uma forma cega, sempre que o utilizador acede a determinado serviço do 365, é-lhe pedido um segundo fator, ou baseado no segundo business case, num fator baseado em risco. Resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade. Caso fiquem com alguma dúvida, alguma questão, ficam também os nossos contactos. Estejam à vontade para nos contactar. Agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade e obrigado.